Fala galera, tudo bem? Rui aqui. Vamos continuar os nossos estudos de história grega. No último vídeo a gente tinha falado ali mais ou menos do estabelecimento ali da Liga de Delos, né? Eu coloquei esse vídeo Simon e a Ascensão da Liga de Delos, né? O nome. A Liga de Delos já estava feita, né? Mas sei lá, na verdade, ela muda um pouco de caráter, né? Ela vai se desenvolver, Atenas vai ficar mais proeminente. Mas vamos lá falar do que importa. Então, desde a, vocês lembram que teve a guerra com a Pérsia, né? A Pérsia ainda é um problema ali do lado dos gregos, né? Mas teve aquelas duas invasões e no meio tempo, né, se eu não me engano, é que Temístocles aparece como uma figura importante, né? Ele vai pegar aquele ouro que Atenas está recebendo das minas, né? Vai aproveitar esse momento para focar na frota, né? Muito por causa do conflito de Egina, mas isso vai permitir a Atenas se tornar um poder, né, naval. Então, por isso que Temístocles é um cara super importante, apesar de ele ser meio inescrupuloso, como muitos desses políticos dessa época eram. Mas o Temístocles, ele era um cara, digamos assim, eles falam um homem novo, né? Ele era um cara que surgiu de uma família popular, né? Popular no sentido, ele não era um aristocrata, não era de uma família famosa. E apesar de que a democracia ateniense já vinha de um tempo anterior, em geral eram nobres que eram o Partido Democrático, né? Então, o Temístocles ele se torna muito importante, né? Mas como ele é uma pessoa que surge do povo, as famílias aristocráticas atenienses vão se unir meio que contra ele. Então, esse período agora de desenvolvimento da Liga de Delos vai ser um período meio que governado por essas famílias aristocráticas que estão em união, meio que contra o Temístocles. Então, o Temístocles foi o idealizador da Liga de Delos e um dos grandes estadistas atenienses. Faltou um S ali, né, no estadistas. Apesar de que ele não influiu tanto diretamente na Liga, ele meio que ajudou a fazer a Liga e esses outros caras, né, o Simon, e essas famílias aristocráticas que vão, na verdade, governar mesmo a Liga. Então, a gente vai ver que tem algumas dificuldades com relação ao fim do Temístocles, né, como que ele terminou a vida, mas ele teve uma origem popular que levou então a essa aliança entre as famílias aristocráticas, que uma representava mais a aristocracia mesmo e a outra, apesar de ser uma família aristocrática, ela se colocava como líder da democracia e das classes populares, né? Daquela classe também dos comerciantes, seria mais isso, né? Então, essa nova união, porque o Temístocles, então, uma pessoa nova, uma pessoa do povo, faz com que as famílias de do Milcíades, né, que representava o partido aristocrático, e a família de Megacles meio que se unem na pessoa de Simon. Então, o Simon ele era filho do Milcíades, né, o Milcíades o jovem, e ele se casou com a neta do Megacles. E o Megacles era, acho que ele era filho do Clístenes, que foi o cara que estabeleceu a democracia. Então, essa família do Megacles era a família, os Alquimêonidas, não sei se vocês lembram, que era os representantes da democracia. E o Milcíades era da família que representava mais os aristocratas. Então, ele meio que era das duas famílias, né? Então, e esse casamento, na verdade, ele também era cunhado do homem mais rico de Atenas. Então, ele tem ali, ele meio que une as duas famílias e ele também tem um cunhado rico. Então, ele é um cara que vai desempenhar muita coisa em Atenas, representando essa união das famílias aristocráticas. Então, agora vamos falar um pouquinho das conquistas e do fortalecimento da Liga de Delos, né? Então, com o estabelecimento da Liga e a expulsão de Pausanias, né? Pausanias, general ateniense, que estava comandando a frota, né? A frota aliada, que foi tirada, né? Lembra que os atenienses conseguiram tirar ele, né? Junto com os outros jônios para governar a frota aliada, né? Então, a ligação grega com Pontos foi garantida, né, e a conexão da Pérsia com a Europa foi rompida, né, porque eles conquistaram ali o Pontos, se eu não me engano, é ali no norte da Turquia, uma região que tem bastante trigo, né, que os atenienses importavam. E na verdade isso foi mais com as conquistas, né, mas então os atenienses conseguiram garantir os suprimentos que eles precisavam, né. Então o próximo passo natural era vencer as forças persas na Trácia. Trácia é tipo ali mais ao norte da Macedônia. Então o Simon, né, que a gente já falou, foi o general dessa campanha em que os inimigos
os persas não ofereceram grandes dificuldades aos atenienses. Em seguida, Cimon e Atenas partiram para conquistar a cidade de Skyros, né? Essa cidade era de importância devido à sua posição entre a Trácia e o Helesponto. Então, o Helesponto ali é a passagem, né, para a Turquia, né? Então, além disso, a cidade era um centro de pirataria e os atenienses queriam poder controlar os mares, né? Os atenienses tinham alianças com os jônios, que estavam ali no litoral da Turquia e nas várias ilhas, e eles foram criando um império marítimo, né? Atenas, o Império Ateniense é um império marítimo, né? Ela tem uma grande frota, né? Então ela vai ter piratas ali no meio, é tipo a pior coisa que podia ter para Atenas, né? Então eles encontraram pretextos para começar uma guerra com a cidade de Ciros. A população deles chamava Dolopianos, né? Acho que é tipo o povo, né? Porque teria que ser cirense, alguma coisa assim. Mas então falaram que tinha tido um oráculo que pediu para procurarem os ossos de Teseu. E Teseu tinha sido rei de Atenas, né, rei meio mitológico de Atenas. Então falaram que os Dolopianos não estavam ajudando e falaram, então a gente vai fazer uma guerra com eles. Eles tomaram a cidade, eles encontraram uma tumba lá, tipo, antiga, que eles acharam ou disseram que era de Teseu. E Simon então trouxe os ossos de Teseu para Atenas e ele ficou ainda mais popular. Então, Atenas, aqui nesse capítulo são tipo várias coisas que vão acontecendo. Atenas briga com uma cidade, conquista outra, né? Então são várias coisinhas que vão acontecendo ali entre Atenas e outras cidades, né? Então, Atenas ela força a entrada de uma cidade chamada Caristos na Liga de Delos. Então, o autor fala assim: apesar de ser uma cidade pouco importante, que foi anexada por sua proximidade à Ática e do tratamento menos severo que a população recebeu, porque os dolopianos, a cidade foi destruída, foi um negócio bem brabo, assim. Que eles também queriam acabar com a pirataria, então meio que tiveram que destruir, né, muita coisa ali. Então, apesar de que ela recebeu um tratamento muito menos severo, foi tipo, ela foi coagida a entrar e tipo entrou e meio que beleza, né? Mas essa foi a primeira vez que uma cidade foi coagida a entrar para a liga. Então, quer dizer, você vê que agora Atenas, assim, não é um negócio bonitinho, né? Que você fala, eu quero entrar para a liga, tudo bem, né? Atenas tipo chega e agora você vai entrar e a gente vai mandar, né? Então não sabemos quando exatamente, mas a cidade de Naxos se rebelou contra a Liga, sendo sitiada e forçada a permanecer. Então a gente tem as duas coisas, né? A lei de Atenas atacar os inimigos como Cyrus, né? Skyros, ela força uma cidade a entrar na liga e quando outras cidades querem sair, ela não deixa, né? Então você já vê que a coisa tá meio, né, uma aliança muito legal, né? Então os atenienses decidiram criar uma colônia na Trácia, em um lugar chamado Anfípolis. Anfi é tipo dois, né? Então seria tipo uma dupla cidade, né? Anfípolis. Mas é isso porque essa região tinha uma posição estratégica que era uma passagem também do Bósforo para a Grécia pelo rio Estirmon. E ela tinha, próximo ali tinha um lugar chamado Monte Pangeu, né, que tinha minas. Ele não fala sobre o que eram as minas, se eram de prata, né, mas eles viram que tinha um recurso importante e foram criar uma colônia ali, né. Mas tinha uma cidade que pertencia à Liga de Delos, que era Tassos, né, a outra era Naxos, né, que tentou se rebelar. Que ela estava tipo do outro lado do Monte Pangeu, na verdade era uma ilha ali do outro lado, e então ela tentou se rebelar contra Atenas, né? Se rebelou contra Atenas, porque ela viu que Atenas estava querendo pegar esses recursos para ela. Então teve um cerco dessa cidade de Tassos. Acho que em português se escreve Tassos sem H, porque eu escrevi aqui Tassos com SH e aqui escrevi diferente, né? Mas a mesma cidade, acho que foi. Acho que eu procurei a respeito da geografia e eu vi que em português se escreve Tassos e aí ficou diferente, tá? Mas é a mesma cidade. Então esse cerco durou 2 anos. Ele terminou em 463 a.C. Só por curiosidade, estima-se que o Sócrates teria nascido em 469 ou 470. Então, quer dizer, o Sócrates já era uma criancinha nessa época, né? Então, só para quem gosta de filosofia, você entender mais ou menos onde que a gente está, né? Na, e conectar a história política com a história filosófica, né? Então, porém, no meio tempo, o povo de Taxos, né, a cidade de Taxos, pediu ajuda para Esparta contra Atenas. Eles aceitaram o pedido de ajuda, mas eles não puderam agir imediatamente devido a um terremoto, que a gente vai ver depois. A gente vai ver depois que, na verdade,
os atenienses talvez não tenham sabido disso, e aí eles vão tentar ajudar Esparta num outro negócio, tá? Mas você vê que já tem gente chamando Esparta contra Atenas, né? Esse cerco vai dar certo e eles vão vencer Taços, tá? Eu acho que eu acabei não falando. A Esparta não vai poder ajudar, né? Mas e Atenas vai vencer esse cerco, né? Então, vamos analisar um pouquinho o que que se transformou a Liga de Delos. Então, o autor fala assim: a Liga já tinha andado mais da metade do caminho em direção a um império. Os aliados em geral ainda eram nominalmente livres e o sínodo ainda se reunia em Delos. Esse sínodo era tipo um congresso deles, né? Tipo como se fosse para todo mundo votar, né? Mas era meio que Atenas, eu não tenho certeza a respeito do poder de voto, mas Atenas era meio que um e os aliados eram tipo o outro lado, né? Mas a maioria tinha optado pelo tributo ao invés do serviço. Então, o serviço era você fornecer, pegar os seus navios, os seus homens, né? Você tinha tipo a sua marinha, e falar, não, vocês vão ajudar Atenas e, né, ou você só dava o dinheiro e Atenas ia atrás de recrutar os homens e fazer os navios, né? Então, a princípio você podia optar pelos dois, mas a maioria acabou optando pelo tributo. Então ele fala assim, Atenas se favorecia pela homogeneidade da frota, né? Às vezes quando você tem mesmo cidades diferentes, né? Às vezes os caras Atenas manda fazer alguma coisa, só que para sua cidade isso não é tão bom, então você meio que não quer fazer. Mas como a frota vai se tornando toda ateniense, isso é tipo melhor para Atenas, e para os aliados é menos inconveniente pagar o tributo do que servir. É mais fácil tipo dar o dinheiro e ele fica com a sua frota ou não precisa fazer uma frota, né? O que acontece é que se quando você meio que manda a sua frota para Atenas, né? Tipo, na verdade, isso parece mais com uma liga, com uma confederação, em que tem um exército ou uma frota, né? Conjunta. Mas se você está dando tipo dinheiro para Atenas e Atenas faz tudo, ela já parece mais com um império, né? Porque é só o império, né? O centro ali que tem a força, né? As outras cidades pagam por proteção para ela. Embora elas podiam ter as suas frotas, se eu não estou enganado. Acho que não havia assim uma necessidade de você não ter forças armadas, mas já está aparecendo mais com o Império. Então, tipo, é conveniente para todo mundo, mas já vai se tornando, tipo, você vê que tá se tornando um império ateniense. Essa é a importância dessa questão, né? Então, no futuro, aqueles que pagam tributo vão ser considerados súditos e não aliados, isto é, vão ter menos direitos. Se você contribui, tipo, com é que eu acho também, eu não entendi muito direito essa parte, ele bota lá uns nomes gregos, né, para mostrar que nos acordos havia distinção entre dois, eles usam palavras diferentes para quem paga tributo e para quem ajuda militarmente, né, mas teoricamente se você está ajudando militarmente, você é tipo mais importante, né? Porque tipo, você meio que tem uma força, né? Você não é só um cara que dá o dinheiro e pronto. Então, e realmente as pessoas que pagam tributo, as cidades que pagam tributos vão ser menores, vão ser tipo de menos importância. Então não sabemos qual a proporção de aliados que foram rebaixados a súditos, como punição por revoltas fracassadas ou não por não pagar o tributo, nem como ou quando o corpo quase completo dos aliados, exceto Quios e Lesbos, se tornaram, o corpo completo se tornou sujeito às cortes atenienses, nem quando Atenas passou a tolerar apenas a democracia dentro do império. Isso é uma, ele não toca muito nesse assunto, mas então as cortes de Atenas, a lei de Atenas vai valer para as várias cidades e Atenas vai obrigar todo mundo a ser democrático, né? A ter uma democracia, né? A Esparta fazia isso com as aristocracias, né? Se vocês lembram bem lá atrás, eles não gostavam dos tiranos e botavam aristocracias no lugar, que nem Esparta era uma aristocracia, né? E a Pérsia durante muito tempo fez isso com os tiranos, né? Eles colocavam tiranos porque os tiranos eram mais favoráveis à Pérsia, né? Então, é bem interessante. Apesar de que isso mudou, teve momentos em que a Pérsia também apoiou algumas democracias, então, né, nunca é 100%, né? Então, a gente vai falar um pouquinho do fim de Pausanias e de Tucídides. O Pausanias ele foi retirado então da frota e ele foi se estabelecer, né, morar numa cidade chamada Colone, na Troade. Troade é ali na Turquia, né? Então, o autor diz assim, onde ele prosseguiu suas intrigas com Artabazus, o sátrapa de Dácilum, né? Porque vocês lembram, ele tinha sido acusado de
de estar fazendo acordo com os persas. Eu acho que ele foi absolvido, né? E agora ele volta para fazer mais acordo com os persas. E as negociações entre eles devem ter durado pelo menos alguns anos. O escândalo foi tão notório que os éforos o chamaram de volta para Esparta uma segunda vez. Ao chegar em Esparta, ele foi alojado em uma prisão, tendo sido liberado por falta de evidência conclusiva. Pouco tempo depois, os éforos obtiveram informação de um plano ainda mais letal elaborado por Pausânias contra Esparta, consistindo em subverter o Estado espartano com o apoio dos ilotas, sendo que ele já tinha oferecido uma recompensa para os ilotas. Né? Os ilotas são esses escravos, né, de Esparta, né? Que Esparta tinha poucos cidadãos, muitos desses ilotas, desses escravos, então eles sempre tinham esse medo, né, de uma revolta. O autor dá a entender que realmente houve esses acordos com a Pérsia, né? Então, os éforos demoraram a agir contra o rei Pausanias, né? Pausanias é o rei, não sei se eu falei isso, né? Mas então eles meio que queriam forçar da própria boca dele para ouvir que ele realmente tinha feito isso, né? E isso teria o motivo para isso seria que muitas pessoas ainda gostavam de Pausanias porque ele tinha sido o herói lá de várias vitórias ali na guerra contra os persas, né? Então, sempre que você fala alguma coisa contra o Pausanias, tem gente que tipo, não, mas ele é tipo um herói, não, como é que pode e tal? Então eles demoraram para avançar contra o Pausanias. A história é que na verdade ele, quando ele ia ser preso mesmo, acho que muita gente não acredita nessa história, mas o que acho que Tucídides falou é que ele foi para pro templo, né? Para não ser preso, porque ninguém ia prender ele no templo, né? Mas barraram o templo, deixaram ele quase morrer de fome, tiraram ele e aí ele acabou morrendo, alguma coisa assim, tá? Mas teria sido esse o fim de Pausanias, né? Ele foi acusado e de ter feito esses acordos com os persas, né? E na verdade de ter feito um golpe muito específico contra a Esparta, bem diretamente contra a Esparta. Aí o que acontece é que Temístocles tinha sido ostracizado nessa época, ele foi para Argos e ele vai fazer acordo com várias cidades, inclusive Argos é uma cidade que é inimiga de Esparta, então ele vai fazendo vários acordos para tentar lutar contra Esparta. Apesar de ele ter sido, né, ostracizado, né? Se você lembra, a ostraca era um pedaço de cerâmica quebrado que você escrevia o nome de uma pessoa, né? Isso acontecia, não lembro se todo ano, mas se um grande número de pessoas tivesse votado em alguém, ou a pessoa que fosse tivesse mais vezes o seu nome escrito, era expulsa da cidade por um determinado do tempo, né? Mas então ele tinha sido ostracizado e estava morando em Argos e então ele estava montando alianças contra Esparta e o Peloponeso. Então fala assim, o autor, é evidente que ele aceitou as propostas de Pausanias, porque então Pausanias também está fazendo um golpe contra Esparta, lógico que para ele tomar o poder, né? E qualquer tenha sido o motivo, deixou-se comprometer profundamente. É pouco provável, porém, que ele queria a dominação persa da Grécia. Então, quer dizer, o Temístocles acabou sendo pego nesse golpe também, né? E esse é o fim de Temístocles. Tá? Na verdade, não entra em muitos detalhes, não sabe se ele morreu, se alguém prendeu ele, mas ele também acabou ostracizado e depois foi morto. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Lembre-se de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. Também tem a possibilidade de você ajudar a gente no Tipa Ponto aí. Então, muito obrigado, até a próxima.